Se fala tanto no SUS, que eu acho que é um projeto magnífico, muitas vezes mal gerido. As suas soluções da saúde propriamente dita, utilizando o SUS, não se pode falar muito, mas se pode solucionar o muito de problema que temos, ou dos problemas que temos. Como o senhor transformaria essa saúde pública no Brasil? De que forma? Fico muito feliz com a pergunta, porque é o seguinte, a questão do SUS é pouco colocada para candidatos de direita. E, em geral, o pessoal entrega platitudes. A gente tem que primeiro entender qual é o maior problema do SUS. A maior parte da população brasileira se vale do SUS para se tratar, primeiro ponto. Porém, elas não conseguem um acesso. E o que é o acesso? Às vezes, não ter um OBS próximo. Quando precisa fazer um exame, cair na fila. Se não cai na fila e você tenta achar o exame não está numa cidade próxima de você. Não tem uma ambulância para te levar para um hospital, porque não conseguiram montar o hospital na cidade que tem que ser o hub, a cidade polo. E ainda para fazer uma cirurgia você fica na fila. Ou seja, o maior problema do SUS é um problema de acesso. Depois vem os problemas de qualidade. Para resolver a questão de acesso, tem as coisas mais simples a se resolver. Por exemplo, você não tem um regramento objetivo para as filas. Então, se eu preciso fazer um exame, se, por exemplo, olha, Renan, tá tudo indicando que você vai ter um câncer no pulmão, você tem que fazer uma série de exames. Eu entro numa fila e, às vezes, uma pessoa que não tem algo prioritário está na minha frente. Então, nós temos que resolver as prioridades para dar ordem na fila. E aí acontece algo ainda pior. Como a maior parte dos hospitais no Brasil são sustentados por emendas parlamentares, o político que tem um acesso a isso, ele acaba escolhendo, você acaba tendo um contato com o vereador, com o prefeito ou com o deputado, e ele determina para você se você vai poder ir para o hospital A, B ou C mais rápido. Essa é uma coisa que a gente precisa mexer urgente. Segundo, nós temos que ter uma política que chama de Hub and Spoke. O Hub é o local onde vai ter o hospital com as especialidades, onde você vai fazer também as cirurgias. E você vai ter ao redor dessas cidades as policlínicas em cidades um pouco menores e as UBSs no geral. Isso não pode ser determinado por decisão política de um deputado. Às vezes um deputado quer que faça um hospital na região dele, simplesmente porque ele tem mais voto lá. Mas às vezes não é lugar para ter um hospital. Às vezes você não tem um acesso para uma estrada que leve a pessoa de uma cidade menor para lá. E no Brasil isso é tudo completamente caótico. Então nós vamos reordenar isso sem decidir onde vão ser construídos os hospitais e as policlínicas de maneira política. Terceira coisa, e essa é a parte que vai ser a mais revolucionária. O SUS, que é um sistema centralizado, costuma ser frágil. E todo mundo fala, pô, mas a centralização não é ruim? Com a tecnologia e com a chegada do machine learning, inteligência artificial, é uma revolução que vai acontecer, porque tudo que é centralizado melhora mais rápido. E onde vai melhorar? Não há no Brasil uma coisa bizarra, isso vale também para a segurança pública, porque os BOs não são checados de estado para estado. Então, se é um bandido da Paraíba vem para o Rio Grande do Sul, o policial daqui não consegue checar o prontuário dos BOs do bandido. Mesma coisa com o prontuário de saúde. A gente tem que instituir o que a gente vai chamar de pronto, que é o prontuário único. Todas as vezes que uma pessoa faz uma consulta, que ela vai num médico, tudo aquilo é catalogado num documento só, que tem uma espécie de linha do tempo de todas as passagens. Aí o que acontece? Quando eu tenho esse documento, que é um documento igual em todo o território nacional, a inteligência artificial fica checando os padrões. Fala, essa pessoa vai desenvolver diabetes. Essa pessoa está com hipertensão. Olha, tem um grupo de pessoas que estão apresentando um padrão de doença similar à febre amarela em determinada região do Brasil. Logo, eu preciso de médicos para focar isso nessa região. Logo, eu preciso de estoques de remédio ali. Olha, eu consigo fazer uma política preditiva para evitar que essa pessoa que tem obesidade desenvolva diabetes. E aí você consegue prever o desenvolvimento de doenças, faz a política da saúde familiar mais próxima das pessoas, aplica remédios e políticas justamente que evitem o desenvolvimento de doenças e melhora e torna mais barato o sistema de saúde. El Salvador, a gente citou os presídios agora há pouco, El Salvador está fazendo isso na saúde e é uma revolução. Revolução. Mas aí eu acho que aí tem uma coisa que a gente discorda aqui, de tantas coisas que o senhor pensa e que eu comungo, mas eu já penso saúde e educação privada. Isso é muito mais barato para o Estado manter uma saúde privada e uma educação privada do que o Estado ser o gestor, o mantenedor de um complexo caro, onde as soluções muitas vezes passam por aspectos que passam muito longe, né, de uma gestão bem administrada. Permita-me também discordar? Não, claro. Porque não tem um problema nenhum. Eu estou fazendo só para lhe provocar, para chegar a saber. Eu não tenho problema nenhum da administração ser privada. Inclusive, a administração dos hospitais, das policlínicas, quando feitos por entes privados, é bastante superior. Inclusive, o SUS inclui redes de santas casas, redes de hospitais que são capazes filantrópicos. Não há problema nenhum e eu defendo um aumento disso. A questão toda é, dado que a população brasileira é muito pobre, a questão do acesso vai passar a existir um sistema universal que garanta a essas pessoas uma espécie de plano de saúde gratuito. Eu gostaria de viver num país em que as pessoas possam migrar para o modelo alemão, que é um modelo misto, em que você tem um misto de eu invisto um pouco mais
e o Estado me garante um pedaço. Para você chegar nisso. Hoje, infelizmente, nós não conseguimos chegar, especialmente nos lugares do Brasil em que não há atividade econômica. Praticamente metade do Brasil está ausente de atividade econômica. É meio assustador o que eu estou falando, e nessas minhas andanças pelo Brasil eu ouvi isso acontecer. Eu não consigo imaginar essas pessoas tendo acesso à saúde, a nada de saúde. E o pior, as escolhas que as pessoas fazem, inclusive na forma como elas cuidam da água que elas bebem, daquilo que elas comem, é assustadora. Regiões na região norte, na região nordeste, é de assustar. Faz a Índia parecer a Suíça. Então, infelizmente, nós dependemos de um sistema que garanta essa universalização. E aí, o uso da tecnologia vai garantir um acesso melhor a isso. Eu concordo em gênero lugar com o senhor que é uma questão de gestão e a iniciativa privada será melhor. Também acredito que dá para fazer a mesma coisa na educação. A questão é que o acesso universal, que não só apenas a Constituição garante, mas que é uma necessidade dada pelo povo brasileiro, ele tem que ser feito. Então, aí cabe como um gestor público ter que tocar nesses termos. Perfeito. O mesmo vale para a educação também. Lógico. O senhor está vendo esse momento, essa sua posição agora, a tendência para crescer, tem como derrubar essa posição do Lula e mesmo do Flávio Bolsonaro? Bom, eu vejo com muita naturalidade. Minha pré-campanha é maior do que a deles e você havia mencionado tradição. Eu tenho bem mais tradição na política que o Zema. Eu montei o MBL em 2014. O Zema concorreu para governador em 2018, não tinha participação política alguma. O Caiado tem uma tradição. Fundaram o Novo mais ou menos na mesma época, né? Pois é. O Caiado, ele concorre para o governo do Estado, ele tem uma experiência no executivo só agora, também a partir de 2018. Foi senador. Foi senador, mas no executivo, sim, só agora. Foi agora. E aí, do ponto de vista político, eu não me considero para trás de nenhum deles. Basta ver que eu sou o presidente do meu próprio partido. Eu não preciso pedir a aprovação de ninguém para fazer as declarações que eu faço. Eu sou um líder melhor. O que eu digo com relação não apenas a eles, figuras que eu respeito. Eu acho que quem dera a eleição fosse eu, Caiado, Zema discutindo o Brasil. Não é. Seria até uma dádiva. Seria uma dádiva. Eu tenho duas figuras que estão na nossa frente, que é o Flávio e o Lula. E eu tenho liberdade de atacá-los. Plena. E isso me qualifica, portanto, como um líder superior. Porque apenas quem lidera aponta a direção e aponta o caminho. E é isso que o meu grupo político faz. Por isso que eu inspiro mais os jovens e por isso que eu ultrapassei eles e eu apresento uma tendência de crescimento muito maior. Há pesquisas que captam isso com uma intensidade maior. Por exemplo, a Atlas. A Atlas é a pesquisa que acertou praticamente todas as últimas eleições no mundo. Acertou agora o Equador, tinha acertado o Chile, acertou Bolívia, acertou a Argentina, acertou a eleição na Hungria, que é uma eleição dificílima, um regime meio fechado. E vai acertar a brasileira. E nesse sentido, na Atlas, eu vou buscar já os 10%. O que eu preciso fazer? Eu tinha botado uma meta para mim. Eu preciso ter o partido pronto até o final do ano passado. Consegui. Eu preciso aparecer nas pesquisas. Apareci. Eu preciso ultrapassar os governadores. Ultrapassei. E a última meta era, preciso bater 10% até as vésperas da eleição. Para a data inicial, que é o meio de janeiro. Meio de agosto. Também conseguirei. Com isso nas mãos, eu vou poder fazer a troca do eleitorado que vai fazer o voto útil contra o Lula. Vai falar, poxa, esse rapaz, ele tem potencial de crescimento, ele já passou dos 10% e tem chance de vencer o Lula no segundo turno. O Flávio é certeza de derrota. Então, a votação, os números que o Flávio apresenta hoje são números fictícios. São números de uma pessoa que vai perder de qualquer forma. De nada adianta você investir em uma candidatura ali no primeiro turno se todo mundo sabe que a derrota é certa. Aí vem uma questão, o senhor que já foi bolsonarista, né? Não foi? Não. Eu apoiei no segundo turno de 2018. Tá bom, não foi notoriamente bolsonarista, apoiou o Bolsonaro. Só no segundo turno. Que erros cometeu o ex-presidente Jair Bolsonaro para chegar nesse momento que está sendo até rude com ele, que está com problemas sérios de saúde, né? Sim. E está em prisão domiciliar. Que erros ele cometeu e para deixar esse flanco aberto para a esquerda? Pois bem, são muitos, eu teria que fazer uma lista quase colossal, mas em nome do tempo eu vou ter que... Os principais. Ele no início não tinha um projeto de Brasil. Quando ele assume o poder, ele não sabia o que fazer. O problema é como se eu estivesse agora saindo com uma atriz muito famosa de Hollywood quando eu tinha 18 anos, que era um menino muito bobo. Eu ia estar com aquele mulherão comigo e falar, o que eu vou fazer agora? Eu não saberia, porque eu era um menino. Nesse sentido, o Jair Bolsonaro não estava qualificado para assumir um país como o Brasil. Ele não tinha propostas, ele não tinha projeto, ele não tinha nada. Ele teve que tocar no começo do mandato dele uma reforma da Previdência que ele nem sabia como defender. Então, não ter projeto fez com que ele passasse praticamente metade do mandato empurrando o governo ladeira acima e ainda dando declarações muito ruins. Ele destruiu o principal instrumento que levou ao poder, que foi a Operação Lava Jato. Ao destruir a Operação Lava Jato, ele criou o superpoder do judiciário. Ele entrega isso. E na hora de defender o filho, que é a verdade, uma série de acordos foram feitos com o STF para proteger o Flávio da cadeia por conta do escândalo da rachadinha, ele entregou todo o poder para o STF e devolveu, com a destruição do Lava Jato, o Lula às ruas. E aí o PT voltou ao poder. E aí ele imaginava que o STF ia ter clemência dele.
Falar, não, tudo bem, você entregou todas essas coisas, agora vai ficar... Não, STF não tem clemência. O Alexandre de Moraes foi meu professor na faculdade. Burro ele não é. E não, longe disso. E ele é implacável. O Alexandre de Moraes gosta de guerra. Ele gosta de guerra. É a tendência dele, ele é um homem belicoso. E se você quiser uma guerra contra ele, você tem que entender que ele vai entregar a guerra de volta a você. Não espere clemência de um homem como Alexandre de Moraes. O Bolsonaro esperou clemência até no julgamento dele. Quando ficou, venha ser meu vice. Não se fala isso. Que bobagem. Aquilo é uma bobagem. Então, ele perdeu. E ele perdeu, e o movimento que ele criou do bolsonarismo está morto. Está morto. E eu falo isso num estado que existe ainda muitas pessoas que são bolsonaristas. Não há mais uma causa. Qual é a causa do bolsonarismo? Não, existe uma legião ainda de bolsonaristas. Sim, mas é como se fosse um exército perdido, sem comando. Porque não há comando, porque não há projeto, não há sonho. Qual é o sonho do Flávio Bolsonaro para o Brasil? Ninguém sabe. Flávio Bolsonaro perguntaram, qual a sua proposta? Eu não vou falar porque tira voto. O que é isso? Isso é uma insanidade. O que eu proponho para essas pessoas que são bolsonaristas? Olha, eu já liderei vocês. O impeachment da Dilma, quem liderou as ruas fui eu. Quem apoia a Lava Jato foi eu. Quando o Bolsonaro entregou a Lava Jato para o STF, eu critiquei o Bolsonaro e vocês, bolsonaristas, falaram para mim, você é comunista. Pois bem, quem estava certo no final? Era eu. Meu grupo político, a gente estava certo. A gente avisou, o Bolsonaro está vendendo aquilo que o colocou no poder e aquilo que destruiu a esquerda para salvar um filho que é corrupto. E veja só que eu encontro agora nas eleições. O filho corrupto, o filho fraco, o filho que não gosta de trabalhar, o filho que cede para a esquerda o tempo todo. Ele vai perder para o Lula. Eu não perco para o Lula. Com uma breve história, eu encontrei o Lula pela primeira vez na vida no ano de 1989, final do campeonato brasileiro de São Paulo e Vasco. O Lula foi lá torcer pro Vasco. Eu sou, infelizmente, de São Paulo, eu só apanho, né? Inclusive do Inter aqui. Bom, aí não concordamos, eu sou santista. Fui lá, o Lula estava torcendo pro Vasco, e meu pai falou assim, olha, Renan, fala pro Lula ali o que o papai gosta de falar dele na TV. Aí eu mandei o Lula para um lugar não muito digno, e eu falei, nossa, fiz algo grande. Quem diria o destino que eu vou reencontrar o Lula nos debates agora? Não vou ser grosseiro ali, claro. Mas eu vou encerrar a carreira do Lula. Esse é o meu objetivo, eu vou encerrar a carreira do Lula em grande estilo.